Boa noite, pessoal de Semiologia. Vamos dar continuidade à nossa aula. A gente parou na semana passada, antes do feriado. Nós estamos falando sobre patologia da mucosa e dos tecidos moles da boca. Então nós paramos nessa imagem aqui, nessa patologia aqui, que é o lábio duplo, certo? Que tem essa imagem aqui, onde a pessoa sorri, aparece um segundo lábio, ou seja, a mucosa labial se debruça por sobre a face vestibular dos elementos dentários, tá? Pode ser único, acompanhe o cursor aqui, pode ser único essa hiperplasia aqui, ou pode ser dividida aqui, com uma fenda no meio, fazendo dois lobos, tá? O tratamento é cirúrgico. Nós já falamos sobre isso aqui, só para recordar de onde a gente parou. É uma cirurgia simples de fazer e melhora bastante a estética, principalmente no que tange a autoestima do paciente, certo? Então vamos continuar aqui. A próxima lesão nossa, uma lesão nodular e vegetante, é chamada granuloma piogênico, tá? O que seria o granuloma piogênico? É uma lesão que traz um aumento volumétrico nodular de aspecto tumoral. Então ela se assemelha bastante a um tumor, tá? O tumor, ele não tem um formato bem definido. Ele cresce como nódulos contendo vários lóbulos no seu diâmetro maior, em todo o seu tamanho. Então ele tem um aspecto clínico bem característico, um tumor, quando ele está exteriorizado, ou seja, ele se externa para fora do corpo. Então o granuloma piogênico, ele se assemelha ao aspecto tumoral. A localização dele, pessoal, ela é predominantemente na gengiva, podendo manifestar-se também. Encontram-se granulomas piogênicos em lábios, língua, bochecha e pele, certo? Mas ela é predominante na gengiva, ou seja, aparece na maioria das vezes na gengiva. O crescimento é exofítico indolor, certo? Consistência amolecida, ele não é endurecido, geralmente ele é pediculado, não é de base séssil, com início a partir de uma papila interdental. Então, o ponto mais comum dele aparecer na gengiva, onde ele é predominante, é na papila interdental, e podendo atingir até 1,5 centímetro de diâmetro. Ou seja, você imagina você com uma lesão, um paciente com uma lesão, onde o seu diâmetro maior dá 1,5 centímetro, ou seja, 1,5 centímetro, uma lesão intraoral, é uma lesão bastante incômoda. Certo? É mais frequente no sexo feminino, a cor dele é branca e a faixa etária é de 21 a 50 anos o acometimento dessa lesão. Superfície é lisa ou lobulada, como eu falei para vocês, lembra bem um aspecto tumoral. Por vezes ulcerada, forma-se uma ferida, às vezes lesiona-se ou esbarra alguma coisa cortante, fere, forma uma úlcera no próprio nódulo, podendo sangrar facilmente. Ou seja, qualquer coisinha, ela é bem sangrante, essa lesão, certo? Então nós temos aqui o aspecto de um granuloma piogênico, vocês podem ver na língua como que ele é, ó, vários nódulos, nódulo maior com vários lóbulos, tá? Uma coisa esquisita, um formato esquisito. Na gengiva ele está pediculado aqui, ó, como diz a literatura, na papila interdental ou desse canino aqui, entre o canino e o premolar, ou entre o canino e o lateral, tá? Também tem essa característica aqui. Ele é chamado também, pessoal, de granuloma gravídico, certo? Por quê? Porque observa-se muito dessas lesões em mulheres gestantes, tá? Como as mulheres têm, durante a gestação, elas têm uma alteração muito grande de hormônios, há uma modificação muito grande na fisiologia do corpo feminino para poder receber e alimentar e amamentar e gestar
o feto, acontecem várias alterações. E uma dessas alterações é a presença, de certa forma, até comum desse tipo de lesão intraoral. Por isso que ele recebe o nome de granuloma gravídico, tá? Certo? Mas o nome correto é granuloma piogênico. Outra lesão, pessoal, nodular e vegetante, é a lesão de células gigantes periféricas. Vamos falar um pouco sobre a lesão. O aumento volumétrico nodular, tá, em forma de nódulo, é indolor, localizado exclusivamente na gengiva. Notem que há uma exclusividade agora de localização, somente na gengiva, ou na mucosa alveolar de desdentado, ou seja, não há o elemento dentário, então a gengiva já praticamente desaparece, né? Vai ficar somente a mucosa alveolar com a porção ceratinizada na crista do rebordo, tá? Então ela predominantemente aqui, praticamente exclusiva na gengiva. Ocorre em ambos os sexos, os homens também aparecem, com maior predominância no feminino, entre 30 e 40 anos, podendo atingir diâmetro até de 2 centímetros o tamanho dessa lesão, com a presença ou não de ulceração. O tratamento é cirúrgico, tá? Igual do granuloma piogênico também, tratamento cirúrgico. Embora não descrevi aqui, deixa eu até ver, mas o tratamento é cirúrgico, tá? Não tem tratamento clínico para essas lesões não. Prognóstico favorável do granuloma piogênico também, e o diagnóstico pelo citohistopatológico, tá? Aqui uma imagem do tumor de células, da lesão de células gigantes. Ele se assemelha ao granuloma piogênico, próximo à região de papila, mas ele está mais aderido aqui na gengiva inserida, aqui na maxila, acima da gengiva inserida, já na região de mucosa alveolar, certo? Vamos passar. Pólipo é um outro tipo de lesão nodular e vegetante, certo? Se assemelha ao papiloma, ou seja, um tumor da papila dentária, certo? Ou da papila gustativa. Pode sofrer transformação maligna, tá? Virar um câncer, por vários motivos, ou por motivos desconhecidos, ele pode se malignizar a qualquer momento. Pode ocorrer pólipos sinusais nos casos de infecções crônicas do seio maxilar. Sintomatologia com dor discreta, entupimento do nariz, com coriza e do lado afetado. Isso aqui é quando ele está intrasinusal, tá? Mas pode ocorrer o papiloma na papila gustativa da língua e pode também na papila interdental, que é pouco comum, é mais comum na mucosa sinusal. Tratamento: remoção cirúrgica com fechamento da comunicação bucosinusal e prognóstico favorável. Então aqui uma imagem de um papiloma, nós temos uma panorâmica aqui, uma tomografia, onde a gente vê o seio maxilar, um certo velamento no seio maxilar, o seio maxilar esquerdo há um certo velamento aqui, esse velamento provavelmente é uma hipertrofia, uma hiperplasia da mucosa sinusal, tá? Um espessamento da mucosa, mas nitidamente a gente observa a formação de um nódulo aqui, ó, que é diferente do espessamento da mucosa, tá? Que esse aqui é o pólipo intrasinusal. Num outro corte tomográfico, a gente verifica ele com facilidade aqui dentro do seio maxilar esquerdo, tá? E um outro corte tomográfico, a mesma coisa. Correto, pessoal? Está bem claro aqui. Então, pólipo sinusal, descrito na tomografia. Papiloma, pessoal. Neoplasia benigna de origem epitelial que pode manifestar-se em qualquer parte da mucosa bucal, tá? Só recordando aqui, ó. Essas lesões nodulares, elas são sempre cheias de lóbulos, tá? Que chegam a nos confundir. Por exemplo, as lesões de células gigantes confundem
com o granuloma piogênico, tá? Você vê que o granuloma piogênico também tem os lóbulos aqui, por todo o nódulo, é um nódulo único, aderido vários lóbulos. Então, clinicamente, a gente pode se confundir. Onde que vai estar a diferenciação? A diferenciação vai estar no microscópio, ou seja, no exame citopatológico, no anátomo patológico. Aí que vem o diagnóstico certo. Então, a gente vai sempre se basear pelo diagnóstico diferencial ou pela hipótese diagnóstica, mas nunca clinicamente a gente vai fechar um diagnóstico clínico. O fechamento desse diagnóstico é sempre histopatológico. Certo, pessoal? Papiloma. Neoplasia benigna de origem epitelial que pode manifestar-se em qualquer parte da mucosa bucal. Ocorrência maior na língua em pessoas do sexo feminino, cor branca, faixa etária 51 a 60 anos. É uma lesão fundamental, elementar, faltou um F aqui na digitação, tá? Não neoplásica e não cancerizável. Então, o papiloma, ele não canceriza, tá? Não se maligniza. Tratamento é cirúrgico com prognóstico favorável. Então, o que seria o papiloma? Aqui a língua, tá? As papilas gustativas estão por todo o dorso da língua. Então, uma papila dessa aqui fez uma reação inflamatória hiperplásica, tá? Tornou-se num papiloma. Aqui do outro lado da língua, a mesma coisa. Tratamento cirúrgico, cirurgia simples de fazer, não tem mistério nenhum, tá? Mas você deixar uma lesão dessa aqui na língua, ela incomoda pra caramba, ela começa a ficar inflamada, machucada, por quê? Porque o tempo todo você vai estar traumatizando ela nos dentes, vai estar raspando ela nos dentes, ou ao se alimentar um alimento mais consistente, mais endurecido, vai passar aqui, vai ralar aqui, vai machucar, vai escoriar essa lesão, então vai ficar sempre aquele processo inflamatório incômodo, atrapalha até para falar, certo? Fibroma, neoplasia benigna de origem conjuntiva e não mais epitelial, que nem o papiloma. Manifesta-se em qualquer parte da mucosa bucal, acomete pessoas brancas do sexo feminino, faixa etária 51 a 60 anos, tratamento cirúrgico com prognóstico favorável. Olha o fibroma aqui, pessoal. Aqui na mucosa jucal, foto do fibroma, pede um bom tamanho, aqui deve dar 1 centímetro, 1,5 centímetros, uma lesão dessa. Aqui no palato duro, envolvendo uma mucosa ceratinizada, tá? Uma cirurgia aqui no palato duro, pessoal, é uma cirurgia fácil de fazer, fácil de remover essas lesões, porém aqui não tem como a gente suturar, tá? Não tem como fechar, como dar ponto. O ponto aqui é mais só para estancar a hemorragia, mas você não consegue coaptar, aproximar os bordos da lesão removida. Então, a cicatrização é por segunda intenção, ou seja, a ferida vai se formando lentamente e vai granulando a mucosa ceratinizada novamente. Aqui não, aqui como é um tecido mais elástico, mais mole, a gente consegue aproximar as bordas e suturar. Aí é uma cicatrização por primeira intenção, tá? Toda vez que a gente faz uma sutura e consegue coaptar as bordas da lesão, a gente promove ou estimula o organismo ao que a gente chama de cicatrização por primeira intenção, tá? Quando você consegue suturar. Quando você não consegue suturar, a cicatrização é por segunda intenção, é o nome que se dá. E por terceira intenção é quando você já tem uma ferida aberta, já se passou o período de dar a sutura, ou seja, começou um processo necrótico nas bordas da lesão, não é mais viável, já começou a granular ali, tá? Não é mais viável a sutura, se você suturar ela vai abrir novamente, aí você vai ter que usar do método cirúrgico novamente, ressecando as bordas necrosadas, para poder aproximá-las novamente. E quando você faz esse procedimento cirúrgico, isso é preconizado pela literatura, ferimentos com mais de 6 horas de evolução, não se sutura mais, aí você obtém uma cicatrização por terceira intenção. Certo, pessoal? Só diga-se de passagem para vocês entenderem quando eu falo isso. Nós temos o lipoma, pessoal, que é um tumor totalmente do tecido adiposo. É uma neoplasia benigna constituída de tecido adiposo. Então são cápsulas, bolas de gordura que pode dar em qualquer lugar do corpo, inclusive dentro da boca.
Tá? Tem pessoas que têm lipomatose, formação de lipoma por várias partes do corpo, no braço, nos membros superiores, membros inferiores. É bem comum isso daí. É rara na boca, mas acontece, sem predileção por sexo, idade ou raça. De localização mais comum na mucosa labial, bochechas, língua e assoalho da boca. De evolução lenta e indolor. O lipoma não dói de forma nenhuma, nem se você comprimir a região, o paciente dificilmente vai sentir dor. Ele vai sentir a pressão da sua compressão, mas a dor ele não sente. Flácida a palpação, coloração amarelada, tá? Por conta da coloração da gordura do tecido adiposo, ele é sempre amarelado. Ou rosa pálida, que é também uma variação da cor. Superfície lisa, tamanho variável e arredondada. Sempre tem o formato arredondado. Há uma variação para aqueles lóbulos que se formam, mas são mais discretos. Eles não são tão salientes num lipoma como é num granuloma piogênico, como é numa hiperplasia de células gigantes, tá? Mas existe a presença desses lóbulos quando a lesão é mais avantajada, quando o lipoma é mais avantajado. Tratamento cirúrgico com prognóstico favorável. E aqui um exemplo de um lipoma, olha só. Se você apertar aqui dessa região do lábio, aqui da mucosa labial, ele é bem flácido. Certo? Ele vai para um lado, vai para o outro. Se apertar consistentemente aqui, ele até muda o formato dele. Mas ele não sai totalmente da posição. Olha aqui esse lipoma na região do soalho da língua. Tá? O tratamento é cirúrgico, cirurgia simples de fazer, não tem mistério nenhum, tá? Fácil de remover. Agora, o que não pode deixar, porque a tendência é só aumentar de tamanho, vai dificultar a mastigação, vai dificultar a fonação para esse paciente, certo? Vai trazer incômodo para ele de várias formas. Então esse aqui é um aspecto clínico da lesão do lipoma em duas regiões da cavidade intraoral. Nós temos agora uma lesão nodular e vegetante chamada mixoma. Tá? O que é o mixoma? É uma neoplasia benigna, nós estamos falando só de tumores, lesões nodulares e vegetantes, são pequenos tumores, lesões tumorais, hiperplásicas ou não, mas todas benignas, pessoal. Então, neoplasia benigna, constituída de tecido mixomatoso, tá? Frouxo, representando mais uma transformação mixomatosa dos fibromas, tá? Manifestando em qualquer idade, sexo ou raça, de evolução lenta e indolor e de ocorrência extremamente rara na boca, mas acontece. Geralmente é céssio, ou seja, de base endurecida, ela não se movimenta, não é pediculada, de coloração rosa pálido, superfície lisa e flácida à palpação. Tratamento cirúrgico do mixoma, tá? Não tem outro tipo de tratamento. Prognóstico é favorável, prognóstico favorável é que eu repeti sem querer, tá? O prognóstico é favorável. Então aqui, imagens de um mixoma. Aspecto transoperatório, demonstrando a recessão óssea do enxerto mixoma odontogênico maxilar. Olha o tamanho dessa lesão dentro da maxila. Tá? Aspecto radiográfico, após 15 meses, pós-operatório, de um mixoma também na região da mandíbula. Tá? Teve que fazer uma mandibulectomia. Uma hemimandibulectomia praticamente. Tá? Aspecto radiográfico inicial, que foi dessa mesma lesão aqui, pode perceber que é o mesmo paciente pela posição dos dentes. Aqui já movimentou o elemento dentário, tão expansiva que foi a lesão. Não tem mais o que fazer, é ressecar toda a lesão, ficou fininha a base óssea, fica sem sustentação. É mais recomendável que você faça a exodontia desses elementos dentários na linha média, para ter uma margem de segurança para que não haja recidiva. Seccionou-se aqui e aqui desse lado aqui, próximo ao ramo ascendente, saindo do ângulo da mandíbula, fez aqui a osteotomia também. Colocou uma placa de reconstrução para sustentação dessa mandíbula, para que o paciente não fique com a mandíbula solta. Tá? Está resolvida a lesão. Hemangioma, pessoal. O que seria o hemangioma?
É uma lesão nodular por proliferativa neoplásica benigna ou malformativa, tá? É um tumor de vasos sanguíneos, isso aqui. Constituída de vasos sanguíneos, como eu acabei de falar, que ocorrem em qualquer idade, sexo ou raça. Predominância na bochecha e língua, tá? Onde tem bastante irrigação vascular. Pode apresentar-se como mancha azulada ou avermelhada, flácida, plana ou nodular. Atinge na sua maioria o sexo masculino, faixa etária de 31 a 40 anos. Pode ser capilar, ulcerado ou cavernoso. Capilar ulcerado é o que a gente chama de hemangioma simples, tá? Ou hemangioma comum. E o cavernoso é um hemangioma mais complicado, tá? Ele é mais profundo, ele forma mais crateras, cavernas dentro da região onde ele está se acometendo e tem que tomar muito cuidado, porque a indicação cirúrgica às vezes não é primordial, porque sangra muito. Quando cavernoso, apresenta-se infiltração intraóssea, que eu acabei de dizer para vocês, na região óssea ele infiltra totalmente a porção óssea, a cortical óssea daquela região. O tratamento é cirúrgico para lesões menores, também disse agora há pouco para vocês, e crioterápico ou injeções de soluções esclerosantes, como tetradecil sulfato de sódio, para lesões maiores. Crioterápico é um tratamento à base de como uma solução gelada, uma solução que vai lá, que vai ser injetada no local da lesão e ela vai congelar, ela vai cristalizar toda aquela lesão com o intuito de fazê-la desaparecer ali, ela tirar a vida dela, ela perde a vascularização com os medicamentos que são injetados e aí ela deixa de crescer e ao pouco ela é absorvida pelo organismo, tá? Por quê? Porque é um tumor de vasos sanguíneos. Muitas vezes você vai operar as lesões maiores, pode ser um hemangioma cavernoso, e você se deparar com uma hemorragia intensa, de difícil controle. Aí a coisa complica, certo? Aqui um exemplo do hemangioma. Olha só aqui, ó. Dentro do ramo ascendente da mandíbula, todo o hemangioma. Então tem que tomar muito cuidado. Sempre a biópsia é fundamental, por isso que existe a biópsia, porque às vezes você vai achando que é um nódulo qualquer, já vai marcando a cirurgia, a não ser que você tenha muita experiência clínica com a avaliação através da semiologia radiográfica e imaginológica, você consiga diferenciar que é um hemangioma. Mas muitas vezes engana, entra cirurgicamente numa lesão dessa aqui e acontece um sangramento de difícil controle. Aqui na região da mucosa jugal também, olha o tamanho dessa lesão, tá? Então tem que tomar muito cuidado ao pensar em ressecar cirurgicamente, porque a gente pode ter muita complicação com a indicação cirúrgica. Então é mais indicado para tumores maiores o tratamento crioterápico, tá? Ou injeções de soluções esclerosantes. Esclerosante, ou seja, ela queima, ela resseca, ela endurece toda a lesão, certo? Linfangioma, tá? É uma outra lesão nodular vegetante. Processo malformativo proliferativo ou neoplásico benigno de vasos linfáticos. O próprio nome diz, ó. Linfático. Hemangioma vem de hemácias, então vem de sangue. Linfangioma nos remete à linfa, então é o tumor dos vasos linfáticos. Ocorre em ambos os sexos, em qualquer idade ou raça. Localiza-se com preferência na língua e mucosa jugal, apresentando-se como massa de múltiplas excrescências, ou seja, saliência, tá? Moles e assintomáticas que, quando superficiais, apresentam-se translúcidas. Em localização mais profunda na língua, produz macroglossia, ou seja, a língua fica grande, linfomatosa. E quando associado ao hemangioma
constitui o hemangiolinfoma. Aí você tem uma coisa bem complicada de tratar. O hemangioma já não é simples, o linfangioma também é trabalhoso. Agora, uma associação de hemangioma com linfoma, que é o hemangiolinfoma, tem que estar bem calçado e fazer uma indicação bem precisa para o tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico com prognóstico favorável, mas precisa estar bem certo disso e uma cirurgia provavelmente em ambiente hospitalar. Olha aqui o linfangioma, tamanho dessa lesão, aqui é a língua do paciente. A lesão já ocupa quase toda a porção da língua aqui, tá? Praticamente uma outra língua dentro da cavidade oral. Imagina o volume que isso aqui não toma, o incômodo que não traz, o mau cheiro que não traz, porque essas saliências aqui, essas excrescências, como diz aqui são as saliências, como diz aqui o texto, elas acumulam muitos resíduos de alimento, certo? E é um nicho interessantíssimo para as bactérias aqui, nicho de retenção bacteriana, e elas se proliferarem e liberarem os seus gases e produzir o mau cheiro na boca, certo? O tratamento era cirúrgico disso aqui. Olha só que aspecto esquisito dessa lesão, tá? Com certeza você olha para o paciente e já vê um discreto aumento de volume dessa região aqui. Você vai examinar, se depara com uma lesão desse tamanho. No texto aqui, fala, ó, vista frontal mostrando a simetria facial, lesão em dorso e borda lateral esquerda de ventre de língua, lesão em dorso e borda lateral esquerda de ventre de língua. Tá? Nas duas imagens aqui, B e C. Mudamos de assunto, pessoal. Agora vamos entrar em lesões pigmentadas, tá? Eu vou parar aqui para a gente não ficar muito extenso e cansativo essa videoaula, para que a gente deixe esse outro assunto aqui de lesões pigmentadas para a gente entrar na próxima aula, certo? Então, até amanhã na nossa videoconferência, abordando esses assuntos aqui. Forte abraço a todos e uma boa noite.